Olá, olá, 30 de setembro de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Capital registra mais de 500 denúncias de violência contra idosos em 9 meses. Começa a valer o reajuste no preço da gasolina e do diesel. Caixa detalha pagamento do auxílio emergencial e extensão. Veja ainda um projeto que ensina receitas e valoriza a culinária local. E no esporte, os gols do Grêmio, que venceu pela Libertadores e garantiu vaga nas oitavas de final da competição. E a expectativa para hoje, com transmissão do SBT, do jogo do Flamengo na Libertadores. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Que bom que a gente está junto nessa quarta-feira, viu? Bom saber que você está tomando o café da manhã com a gente, com as principais notícias do dia, aqui na TV Difusora. Em nome de toda a nossa equipe, nosso muito obrigado por essa audiência que só cresce, como a gente diz aqui, uma audiência que é do tamanho do Maranhão. E olha que o nosso estado não é pequeno não, viu? A gente agradece se você vai lá nas redes sociais e registra qual bairro que você está, qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. E daqui a pouquinho a gente faz, claro, o registro por aqui. Está começando mais uma quarta-feira e nessa quarta-feira você está começando o dia com a gente até às 8 horas. Tem muita informação. 8 horas chega o primeiro impacto com o Marcão do Povo e aí você continua ligado aqui no SBT, tá bom? Hoje é dia de futebol, Libertadores da América, tem Flamengo em campo, tem a torcida rubro-negra aí comemorando em todo o Maranhão, porque vamos transmitir o jogo do Flamengo. São 2 jogos do Flamengo que a gente vai transmitir agora nessa primeira fase. Esse jogo de hoje e a próxima rodada também tem rubro-negro na tela da TV Difusora, tá bom? Obrigado você que acompanha o esporte também ligado aqui no SBT, ligado aqui na TV Difusora. A gente agradece demais, viu? Vamos juntos, com muita informação aqui no Bom Dia, a informação não para. Olha, um levantamento que acaba de ser divulgado aponta que esse ano a capital registrou mais de 500 casos de violência contra a pessoa idosa. O número é muito alto. Quem tem os detalhes para nós é o Eduardo Bueno sobre esses dados que acabam de ser divulgados. E olha que há uma subnotificação. Muitas vezes essa violência acontece, não é, Bueno? Mas não há um registro. Bom dia. Pois é, bom dia para você, bom dia a todos, e o número é assustador. São 554 casos registrados somente aqui na capital. Essa informação é da Defensoria Pública aqui do Maranhão. Tem também um ranking aí dos bairros onde houve o maior número de registros. O primeiro é o Centro, com 21 casos, depois na sequência vem a Cidade Operária, com 14 casos, Quatraque e Coroadinho também com 11 casos. O levantamento também fez aí um parâmetro dos maiores tipos de violência, né, dos maiores registros, onde tem mais registros e quais tipos de violência são registrados. E esse número também chama a atenção, viu, desses atendimentos que foram realizados, porque houve um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. E os principais atendimentos foram com relação a atos de violência, como, por exemplo, negligência, representando 22%, violência psicológica, 20%, abuso financeiro, 17%, abandono, 6%, autonegligência, 4% e também violência física, 3%. Eles fizeram aí um comparativo, né, do número de informações enviadas ao órgão e no ano passado, para esse ano, já foram registradas 1.498 casos, já foram registrados 1.498 casos de violência aqui no Maranhão. Os tipos de violência, como eu disse, os mais comuns, segundo esse levantamento, são negligência, abuso financeiro, violência psicológica. Quanto aos bairros, aí esse ranking total que está disponível, estará disponível também no nosso portal MA10, como já bem dizemos, o Centro, Anjo da Guarda, Cidade Operária, Maracanã e Vila Palmeira também lideram esse ranking aqui do estado. Então, para você denunciar, você que está sofrendo violência, o nosso telespectador idoso ou também um vizinho, alguém que conhece algum idoso que está aí sofrendo algum tipo de violência, tem os telefones da Defensoria Pública, né, que tem o plantão, que é o 992419913, tem o plantão 992419770, e para a área criminal, se for algum tipo de crime mais grave, é o 992421930, e também tem o Disque 129. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, viu, Bueno? Olha, autoridades se reuniram para discutir as condições de abrigos para idosos aqui no estado. A discussão fez parte da Semana do Idoso promovida pelo Ministério Público Estadual. Vamos ver. A reunião contou com a participação de representantes do Ministério Público, Vigilância Sanitária, Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros e das diretorias de instituições de longa permanência para idoso. Nós precisamos de cuidados. A pessoa que já viveu bastante e que merece viver bem na sua terceira idade tem que ter os cuidados do Ministério Público. O encontro fez parte da programação da semana alusiva ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1º de outubro. O debate foi relacionado ao gerenciamento de risco nas entidades de longa permanência da pessoa idosa. Hoje nós vamos ter uma palestra com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e os conselhos, para que a gente possa estabelecer um protocolo para que todos funcionem da mesma forma e estejam sob fiscalização de forma padronizada. É isso que se deseja neste momento. O desafio é garantir uma uniformidade no atendimento entre os abrigos públicos e privados e que seja de qualidade aos idosos. Então essa ação do Ministério Público junto com o Conselho é exatamente para isso, é para dar um consenso, para alinhar o que nós não estamos caminhando bem, aquilo assim, orientar, para que cada instituição possa acolher cada idoso de forma humana, de forma digna. Em todo o Maranhão, são 19 abrigos para idosos, entre públicos e privados. Na capital, São Luís, são 7. Recentemente, a Prefeitura inaugurou a primeira instituição de longa permanência para o idoso, com capacidade para abrigar 20 pessoas. Ainda durante o encontro, foi ressaltada a necessidade da criação de mais abrigos voltados para pessoas idosas e, consequentemente, a abertura de vagas. Em todo o Maranhão, dos 217 municípios, apenas 10 possuem abrigos para pessoas idosas. E eu acho que a própria situação de pandemia veio nos demonstrar isso. Nós temos um envelhecimento populacional que é evidente, mas ainda assim a pandemia nos mostrou a escassez de serviços públicos, a falta de política pública realmente adequada para esse segmento da população. Parabéns ao Ministério Público por essa discussão tão importante relacionada à pessoa idosa. E amanhã, aqui no estúdio, nós vamos entrevistar ao vivo o promotor do idoso. São 2 promotorias aqui. A gente vai entrevistar um promotor aqui ao vivo no estúdio para tirar as principais dúvidas, falar de como funciona essa rede de proteção ao idoso e quais são as principais denúncias apresentadas. Amanhã também há um evento importante, inclusive, com a área cultural aí da Defensoria Pública do Estado. A gente vai falar ao vivo da Defensoria Pública, entrevistando também pessoas que compõem lá o núcleo do idoso. Em Imperatriz, fiscalizações têm sido intensificadas para coibir aglomerações. No último fim de semana, uma festa organizada por um grupo de jovens foi fechada pelo descumprimento das medidas sanitárias. O evento aconteceu no último sábado, em um hotel de Imperatriz e foi organizado por um grupo de jovens. Nas imagens, é possível ver a área da piscina com uma grande quantidade de pessoas. Gente aglomerada, a maioria sem máscara e nenhum distanciamento social. A secretária de Meio Ambiente, Rosa Arruda, explicou sobre o caso. Foi paralisado de imediato, que ocorreu no sábado, constatando que o empreendedor tinha descumprido a determinação, não estava funcionando em conformidade com a autorização emitida, ele foi encerrado. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fiscalização tem sido constante. Uma medida para que os proprietários de estabelecimentos e os realizadores de eventos cumpram o que está determinado pelos decretos. A Secretaria de Meio Ambiente do município lembra que o atual decreto municipal possibilitou uma maior flexibilização para a realização de eventos, com presença de 60% de público da capacidade do local, por exemplo. Mas os proprietários de estabelecimentos como bares, restaurantes e casas de eventos precisam se adequar às medidas e seguir as regras em vigor. A gente pede que essas pessoas elas obedeçam ao decreto, cumpram com aquilo que foi definido nas suas autorizações para evento. O que pode ocorrer é uma paralisação. Se o município observar que esses empreendedores estão descumprindo e nós tivermos um crescimento no número de casos de Covid, o que pode ocorrer são maiores restrições e o prejuízo é para todos, Que ao invés de continuar com seus estabelecimentos abertos, podem vir a sofrer restrições. E lá na região Tocantina, inclusive, a gente já teve exemplos de situações como essas, Lá em Imperatriz tivemos aí casos de bares que foram fechados exatamente pelo descumprimento das medidas, no primeiro momento um relaxamento das medidas. E aí depois a volta, o rigor
por conta do descumprimento dessas medidas, né? Tudo vai de acordo aí com os casos registrados e com o movimento das pessoas também em relação ao respeito ou desrespeito das medidas em vigor. Ainda estamos em tempo de pandemia. Por falar em pandemia, a gente vai conferir agora os dados da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Na tela, o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. É o boletim de ontem à noite, 172.845 casos confirmados. Desses, 163.892 recuperados. O número de casos ativos é 5.208. Total de óbitos, 3.745. Em relação aos novos casos, São Luís registrou nas últimas 24 horas 95 casos, 11 em Imperatriz e 563 nas demais regiões. Esses são dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde. Nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 863 óbitos e 32.058 novos casos confirmados da Covid-19 em todo o país. É hora de conferir o nosso giro de notícias e um dos destaques hoje do giro de notícias é uma notícia aí bastante complicada, né? Mais uma vez um reajuste da gasolina e do diesel. Esse reajuste começa a valer a partir de hoje, desta quarta-feira. Vamos conferir. A Petrobras reajustou o preço do litro da gasolina vendida em suas refinarias em 5% e do óleo diesel automotivo em 3%. Já o diesel marítimo subiu 3,1%, informou a empresa por meio de sua assessoria de imprensa. Os novos preços passam a valer a partir de hoje. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o percentual de reajuste representará um acréscimo de 0,08% no litro da gasolina e de 0,04% no litro do diesel. Contribuintes com débitos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores têm até hoje para aproveitar os benefícios fiscais com redução de multas e juros. Dados recentes da Secretaria da Fazenda apontam que mais de 157 mil contribuintes já aproveitaram os benefícios fiscais instituídos por meio de medida provisória, que corresponde a uma arrecadação de 62 milhões de reais em pagamentos integrais e quase 4 milhões em parcelamentos. A adesão pode ser feita no site da Cefaz. Foi publicado no Diário Oficial da União o edital do processo de inscrição para cerca de 50 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para o segundo semestre de 2020. As inscrições serão abertas dia 6 de outubro, exclusivamente na página do FIES. Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever até o dia 13 de outubro. Para os já matriculados, o prazo vai até 13 de novembro. Para se candidatar, é necessário ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e não ter zerado a prova de redação. No próximo bloco, o Caixa dá detalhes do pagamento do auxílio emergencial em extensão. Aliás, o pagamento começa a ser feito a partir de hoje, hein? E mais, Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Ele vem aí depois do intervalo para trazer as principais notícias da área para você. Voltamos em instantes com o Bom Dia, um instante só. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão. Você ouviu o intervalo aí que hoje tem Flamengo na Taça Libertadores da América, transmissão aqui da difusora do SBT. A gente vai daqui a pouquinho mostrar inclusive o confronto entre essas duas equipes, Flamengo e o Independente Del Valle. Jogam hoje pela Libertadores e a gente mostra também como é que foi o jogo de ontem do Grêmio, que conseguiu a classificação para as oitavas de final. Agora vem comigo porque a gente vai mostrar como é que está o trânsito na capital maranhense. A vida vai voltando aos poucos ao normal, aos poucos. Realmente já temos as aulas de volta no sistema híbrido e a gente vai vendo o trânsito modificado também por conta disso. Na Guajajaras, olha como é que está o trânsito. Esse aí é o fluxo dos veículos que saem da Avenida Lourenço Vieira da Silva. Está ali o ciclista aguardando para atravessar na faixa e a gente vai com imagens, portanto, ao vivo. Esse lado esquerdo aqui é a pista que vai no sentido aeroporto, no sentido contrário, sentido Coab, é a pista da direita. Tem um caminhão parado ali na frente, o pessoal vai ter que fazer o desvio, pegar uma pista única aqui. Atenção, você que trafega aí na Avenida Guajajaras. Vamos mostrar um segundo ponto ao vivo para você? A gente mostra agora na capital. Esse é o monitoramento feito pela SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Área Itaquibacanga, pista da direita, o acesso aos bairros da área Itaquibacanga, Fumacê, Anjo da Guarda, Vila Embratel. Aqui do lado esquerdo, os veículos que trafegam no sentido centro. Movimentação, portanto, nesse momento aí próximo à barragem do Bacanga. Você tem imagens ao vivo desse instante.
Mais um ponto que a gente mostra, não há informação de lentidão no trânsito no Bacanga, nem na Guajajaras e também não há acidente, até o momento registrado, ainda bem, na rotatória do Calhau. Olha só, trânsito normal para o horário, já tem ali o agente da SMTT, ali ao lado esquerdo do seu vídeo. Daqui a pouco vai dar uma força e vai dar um apoio aí nessa rotatória para ficar tudo mais fácil. Nesse momento, fila de veículos, você observa no detalhe, aguardando para fazer essa rotatória. O pessoal que está vindo ali do setor das praias, da Ponta da Areia, em especial do Calhau também, né? Rotatória do Calhau, a gente vai para outra rotatória da Daniel de Latouche com Holandeses, lá no Caolho. À direita, os veículos que se deslocam no sentido praia. No sentido contrário, pista da esquerda, hoje está até tranquilo. Geralmente é maior o movimento nesse horário, nessa pista aí do lado esquerdo. Não há informação sobre acidentes, aliás, não há registro de acidentes. E a informação que nos é passada nesse momento é de que não há nenhum problema nessa via, nesse trecho da via. Portanto, os veículos vão circulando normalmente. Aí está o trânsito na capital e com imagens ao vivo, você conferido na tela do Bom Dia, prestação de serviço ao vivo em tempo real. Só aqui no Bom Dia você tem pela manhã imagens do trânsito na capital de todos os maranhenses. Vamos conferir agora imagens do trânsito na segunda maior cidade do estado. A gente está em Imperatriz, aqui é a Avenida Bernardo Saião, próximo ao SAMU. Essa câmera nos mostra nesse momento o movimento nessa avenida, que é intenso. O pedestre está por ali, ó, fazendo sua caminhada também nessa manhã, outros indo para o trabalho, mas o fato é que o trânsito é tranquilo também nesse ponto da cidade. Nesse momento, imagens ao vivo de Imperatriz, o sol já está brilhando e forte, temperatura lá em cima, na cidade de Imperatriz, que recebe o abraço de toda a equipe aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Estamos juntos aqui, vamos juntos até às 8 horas da manhã. Com muita informação para você, vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook, e registra para a gente qual bairro que você acompanha o nosso programa, qual a cidade que você está acompanhando o Bom Dia Maranhão de hoje, hein? Você vai lá, participa com a gente, tá? E, inclusive, dá sua opinião sobre o programa, tá? São 7 horas e mais 19 minutos, são 7h19 agora. Bom, a gente falou sobre Imperatriz e é para lá que a gente vai voltar. A gente viu imagens ao vivo do trânsito e agora a gente volta para lá com a participação do Marcelo Júnior, que está comigo hoje para falar sobre o Centro de Artesanato que vai reabrir. Boa notícia aí para o pessoal aí em Imperatriz depois desse tempo de pandemia, né, Marcelo? Bom dia. Olá, Adalberto. Bom dia para você, para quem assiste a TV Difusora na manhã desta quarta-feira. Como você destacou aí agora há pouco, o céu aberto, o sol já iluminando os primeiros dias da manhã aqui na segunda cidade mais importante do estado do Maranhão. E você falou aí sobre o Centro de Artesanato aqui da cidade de Imperatriz. Essa é a boa notícia desta quarta-feira. Vai ser reaberto hoje, a partir das 9 horas da manhã, para o atendimento presencial à população. Desde o mês de março, em razão aí da pandemia do novo coronavírus, as medidas de distanciamento social, de isolamento, impediram o funcionamento do Centro de Artesanato durante todo esse período. E agora, hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, o Centro de Artesanato vai estar de volta para o atendimento presencial à comunidade de Imperatriz. É um espaço muito importante de difusão cultural aqui da cidade, um dos mais tradicionais e que resiste ao tempo, inclusive. E vai voltar aí para o funcionamento e oferecendo os seus principais produtos, que é principalmente a linha de artesanato popular. O Centro de Artesanato é muito buscado principalmente pelas pessoas que visitam, que buscam aqui na cidade de Imperatriz peças de artesanatos como lembranças da segunda maior cidade do estado do Maranhão. E lá tem uma diversidade muito grande, é bem legal o espaço do Centro de Artesanato aqui na cidade de Imperatriz. Vale ressaltar que o lugar foi reinaugurado no finalzinho do ano de 2017, passou por uma grande reforma executada pelo governo do estado e hoje, para a alegria dos admiradores, das pessoas que gostam da cultura popular, das peças de artesanato, também há outras iniciativas da culinária local. Tudo isso a população vai poder encontrar a partir das 9 horas da manhã de hoje no Centro de Artesanato aqui na cidade de Imperatriz. Funciona na Rua Urbano Santos, em frente à Praça da Cultura, um dos locais mais tradicionais da segunda maior cidade do estado, Imperatriz do Maranhão. Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Gostei da gravata, viu? Um bom dia para vocês aí em Imperatriz. Tudo de bom nessa manhã. Tá aí o nosso Marcelo Júnior, lá de Imperatriz, trazendo as informações para nós aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. E um levantamento da polícia mostrou que, olha, subiu em São Luís o número de denúncias de importunação sexual a mulheres. A maioria continua acontecendo dentro do transporte coletivo.
O crime está tipificado no artigo 215 do Código Penal Brasileiro e na ponta da língua das mulheres, alvo preferido por quem comete a importunação sexual. Eles não têm educação, eles acabam encostando demais, então é bem constrangedor para a mulher. Isso é uma coisa muito, eu acho assim que é coisa muito grave, que não é legal, entendeu? Que a gente vem em pé no ônibus, eles ficam importunando a gente, não é uma coisa boa, não é legal não. A lei que criminaliza a importunação sexual é de novembro de 2018. Em 2019, no Maranhão, foram registrados 68 casos e até julho deste ano, 35. Ou seja, só no primeiro semestre deste ano, o número de denúncias já é maior que a metade dos casos denunciados no ano passado. O crime de importunação sexual, ele foi, vamos dizer assim, normalizado no decorrer dos tempos, porque é uma prática muito comum, especialmente, como eu te coloquei, dentro de shows públicos, dentro de transportes públicos coletivos, em que o autor se aproveita daquela condição para se esfregar na mulher, encoxar, como a gente diz, se masturbar. E em função disso, a mulher normalmente ela tem aquela reação de surpresa, de medo, e às vezes não pede ajuda. O transporte público é o cenário mais comum para a prática desse crime. Quase sempre lotados, evitar o contato físico dentro dos ônibus é praticamente impossível. Além da lei federal, aqui em São Luís, uma lei municipal ajuda a combater esta violência contra a mulher dentro dos ônibus. A lei municipal é de 2019 e orienta motoristas e usuários dos coletivos a identificarem situações de importunação sexual e denunciar. Há uma lei municipal nesse sentido, de que haja um reforço nas campanhas educativas para a população, com distribuição de cartazes, de materiais informativos, com o próprio diálogo com os motoristas de ônibus, com as empresas, no sentido de visibilizar essa prática, de dar apoio e demonstrar para eles qual o caminho que eles devem seguir para auxiliar a mulher que foi vítima daquela importunação naquele coletivo, naquele espaço público. No combate à violência contra a mulher estão as leis, a denúncia e a conscientização de que todos e todas merecem respeito. Até o momento não, graças a Deus que não. Porque se fosse o caso eu denunciaria mesmo dentro do ônibus. Sou bem capaz de fazer isso. Comigo, Silvan Alves. Silvan, por falar em violência contra a mulher, um homem foi preso na cidade operária aqui em São Luís. Qual foi o crime, Silvan? Crime de extorsão. E mais uma vez, Adalberto, chama-se atenção para a questão aí dos relacionamentos através das redes sociais, né? Esse rapaz, ele tem 28 anos e ele conheceu um adolescente de 15 anos pelas redes sociais, pela internet, e aí começaram a trocar mensagens e trocaram fotos, inclusive, trocaram nudes, e aí esse rapaz aí começou a chantagear esse adolescente, né? Dizendo que ele ia, primeiro ele exigiu um pagamento para não divulgar essas fotos, que eram fotos íntimas. Ele pediu um pagamento, a vítima ainda conseguiu R$50, e aí ele subiu a pedida, queria mais R$400, e aí esse rapaz que não trabalha, é um adolescente, ele ficou desesperado, procurou a polícia, pediu ajuda, a delegacia lá da cidade operária marcou uma campana, pediu que ele marcasse o encontro para fazer o pagamento desse valor, e aí quando ele chegou lá para receber o dinheiro, os policiais estavam lá e deram voz de prisão para ele. Ele acabou sendo preso. O que a polícia quer saber agora é se ele não se aproveita das redes sociais para praticar extorsão, crime de extorsão contra outras pessoas, que isso é um tipo de crime muito comum. As pessoas precisam realmente ter muito cuidado. E esse adolescente, só lá na delegacia que ele foi revelar para a mãe dele que ele tinha se envolvido nessa situação, porque acreditou, confiou nesse rapaz, e aí acabou passando por essa situação aí, quando o delegado fez a autuação, a lavratura do auto de prisão em flagrante por crime de extorsão. Tem esse aspecto em relação... tem esse aspecto, desculpa, Silvan, em relação ao adolescente, que essa dificuldade, às vezes, de se abrir, de falar disso para a família. E aí, como as pessoas que geralmente fazem a extorsão
Né? Já sabem disso, que geralmente não vai contar para a mãe, não vai contar para o pai, vai ficar ali em silêncio. Contam com isso exatamente para a prática do crime. Esse é um aliado, né, para essas pessoas que vivem aplicando golpe, né, de que justamente o adolescente não pode expor a situação dele para a família não ficar sabendo, né, da condição sexual dele, e aí ele procura tirar proveito dessa situação. Ainda bem que esse rapaz ele teve a coragem de ir na delegacia, de pedir ajuda à polícia, a polícia se dispôs a ajudá-lo, e aí o que o delegado está pedindo é que se tem outras pessoas que foram vítimas desse tipo de situação, que é muito comum, esse tipo de crime de extorsão via redes sociais, que as pessoas procurem a delegacia. Silvan, mais um motorista foi assaltado, infelizmente, mantido como refém aqui na capital, Silvan? Exatamente, um motorista de aplicativo. E olha, graças a essa operação que está sendo deflagrada aí pela polícia, a Operação Ilha Segura, né, você vê muito policiamento na rua. E talvez foi essa a sorte desse motorista de aplicativo, porque ele já tinha sido colocado na mala desse veículo, que é um veículo de aplicativo, colocado na mala, dominado lá na Santa Efigênia por 4 indivíduos, inclusive estava com uma arma longa, no caso uma escopeta calibre 12, e aí o pessoal do batalhão rodoviário estadual, o pessoal do Grupo Tático Rodoviário estavam ali nas proximidades do Cemitério da Mata e observaram aquele carro em atitude suspeita, passando em alta velocidade em direção à cidade olímpica, foram lá e fizeram a abordagem e descobriram o motorista na mala, fizeram a apreensão de R$238, que era o dinheiro da renda dele, que estava rodando o dia todo, e acabaram libertando esse pai de família. Os 4 indivíduos, inclusive, que chama a atenção, Adalberto, que um desses indivíduos estava com o uso da tornozeleira eletrônica, não faz 30 dias que ele tinha sido preso por assalto à mão armada, e ele já estava na rua de novo, aquele primeiro ali de camisa branca, ele está com uma tornozeleira eletrônica na perna e já estava de novo aí metendo assalto, inclusive colocando em risco a vida de um pai de família. Que pena. Obrigado, viu, Silvan? Ok, bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. São 7h29, Silvan Alves apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora o Bandeira 2, com muita informação para você cedinho, a partir das 6 horas da manhã. Atenção você, hein? Atenção você que é motorista de aplicativo, você motorista YetGo. Olha só, a gente tem uma notícia para dar para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Escuta só esse recado. A YetGo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corrida. É isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, né? Não se cadastrou ainda? Baixe o aplicativo da YetGo na Play Store ou App Store e saia rodando por aí. Motorista YetGo, mantenha o aplicativo ligado e não perca nenhuma corrida, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá de YetGo. São 7h mais 30, você ligado aqui no Bom Dia, nessa manhã de quarta-feira, estamos juntos aqui com muita informação, não para no Bom Dia. Em Caxias, o Sebrae vai realizar o Liquida Bazar. Você quer saber o que é isso? Quem tem detalhes para nós é a Raquel Souza, que está com a gente direto lá do leste maranhense. Oi, Raquel, explica para a gente, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, vamos falar um pouquinho de economia aí, né? A gente destaca hoje sobre esse Liquida Bazar, esse evento promovido pelo Sebrae em todo o Maranhão, em 16 municípios do estado, que envolverá aí mais de 600 micro e pequenas empresas. Em Caxias, o evento ocorrerá no período de 5 a 10 de outubro. E a gente sabe aí que o objetivo é proporcionar aos pequenos negócios, né, a possibilidade aí de liquidação daquele estoque que está parado através de promoções que variam entre 30% a 70%. Isso mesmo. Então, além de uma forma de movimentar a economia do município, faz aí com que esse capital circule na própria cidade. Lembrando que o evento, esse Liquida Bazar, vem sendo realizado desde o ano passado. E este ano o projeto está sendo ampliado e a expectativa da Alberta é de movimentar em todo o estado, olha só, mais de 5 milhões de reais durante os dias da ação. Outra novidade é que, em virtude aí do período de atenção às normas sanitárias, ou seja, para evitar a propagação da Covid-19, é a primeira vez que o evento será realizado dentro dos próprios estabelecimentos comerciais que aderirem ao projeto, né, para evitar aí, na verdade, aglomerações. Porque ano passado foi realizado em um ponto específico. As lojas, né, se reuniram em um ponto específico, mas este ano será realizado dentro das próprias empresas. Lembrando aí, então, que o evento é uma forma de apoiar as micro e pequenas empresas que nessa retomada aí de vendas no período pós-pandemia. Adalberto. Obrigado, Raquel. Ótimo dia para vocês aí na região leste maranhense. Nossa, Raquel sempre trazendo informação ao vivo para nós aqui no Bom Dia, né? São 7h mais 32, 7h32.
Olha, a Caixa Econômica Federal começa a pagar, a partir de hoje, a partir dessa quarta-feira, começa a pagar o auxílio emergencial, os beneficiários do auxílio emergencial extensão. O Eduardo Ericira está com a gente, tem os detalhes, porque a Caixa deu os detalhamento desse calendário aí que vai seguir. Não é isso, Eduardo? Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Esses detalhes foram repassados pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, durante coletiva realizada na tarde de ontem, na tarde desta terça-feira. Esse pagamento, como você disse, começa a ser efetuado hoje para a grande maioria das pessoas que recebe esse auxílio emergencial extensão de R$ 300, mas também aquelas mães de famílias monoparentais que recebem o valor de R$ 600. Em relação a isso, vale lembrar, segundo o governo federal, não altera a questão do pagamento dos beneficiários do programa Bolsa Família. O Bolsa Família que começou a ser pago no dia 17 deste mês e se estende até hoje, dia 30 de setembro, até hoje, quarta-feira. Esse pagamento é feito para os beneficiários do Bolsa Família, que são cerca de 16 milhões de famílias ao todo beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Agora, voltando ao programa Auxílio Emergencial Extensão, vamos também a alguns números importantes. Já foram pagos quase 214 bilhões de reais, quase 214 bilhões de reais dentro desse auxílio emergencial para mais de 67 milhões de pessoas. Esse número de beneficiários pode aumentar porque alguns cadastros eles estão sendo avaliados, alguns já foram até confirmados para receber agora nesse ciclo 3, que começa a partir de hoje. Segundo o governo federal, segundo informações repassadas aí, melhor dizendo, pela Caixa Econômica Federal, confirmou que 492 mil inscritos no programa tiveram cadastro reavaliado e já devem começar a receber a partir desse ciclo 3. Com isso, o total de beneficiários do programa será de 67 milhões e 700 mil beneficiários, aumentando a partir dessa reavaliação que foi realizada e mais pessoas que serão beneficiadas. Outros mais de 200 mil cadastros, segundo a Caixa Econômica Federal, seguem sendo reavaliados e posteriormente podem ser considerados aí também nessa condição de receber esse auxílio emergencial extensão. A gente lembra que o calendário do ciclo 3 começa hoje, como você disse, Adalberto, quarta-feira, hoje dia 30 de setembro, apenas para quem nasceu em janeiro. Ao todo serão 12 datas de pagamento que se estendem até o dia 1º de dezembro. Vale lembrar que esse valor pode ser utilizado para pagamento de contas e compras online, segundo a Caixa Econômica Federal, por meio do aplicativo Caixa Tem. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericira participando com a gente. Daqui a pouquinho ele volta ao vivo. São 7h35. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as eleições 2020. Envia inclusive John Coutrin para o bloco de política. E mais, vamos falar de futebol. O Grêmio garantiu sua classificação para a próxima fase, as oitavas da Libertadores, e tem Flamengo em campo hoje com transmissão do SBT, TV Difusora, ao vivo. Já os detalhes depois do intervalo. São 7h35 agora. São 7h38, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo, agora para falar de eleições 2020. A TV Sinal Verde, emissora do Sistema Difusora de Comunicação em Caxias, deu início à sabatina dos candidatos a prefeito da cidade. Vamos ver. As sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Caxias começaram nesta terça-feira no programa Boa Tarde Caxias. São 8 candidatos que disputam as eleições majoritárias para o período 2021-2024. O primeiro convidado foi a J. Alves, do Democracia Cristã. Particularmente, cultura é uma coisa muito forte para mim e que Caxias tem de sobra. Além do comunicador Ricardo Marques, a entrevista teve a participação dos telespectadores, peças fundamentais no processo eleitoral. Nós, como eleitores, não conhecemos todos os candidatos, de nome, candidatos à prefeitura. Isso propiciou que nós viemos a conhecer os nomes, quem são, as propostas. As datas das entrevistas foram estabelecidas por sorteio durante reunião com representantes dos candidatos. Muito bom, foi muito proveitosa a sabatina. Eu agradeço mais uma vez a Sinal Verde por me convidar, por poder falar ao grande público, um público que eu
alcançaria talvez dificuldade, né? O objetivo é ajudar o eleitor a conhecer melhor as propostas das chapas e tirar dúvidas da população antes da eleição, marcada para o dia 15 de novembro. Hoje o entrevistado será o candidato César Sabá, do MDB. Entrevistado de hoje, portanto, na sabatina na TV Sinal Verde, em Caxias. Falando ainda sobre eleições, a partir de hoje o Portal MA10 vai publicar toda semana, às quartas-feiras, uma reportagem especial mostrando a proposta dos candidatos para diversas áreas. E começa exatamente por aquilo que precisa ser prioridade, segundo a própria Constituição Federal. Políticas para criança e adolescente. Quais são as propostas dos candidatos a prefeito de São Luís? Você vai ver a reportagem hoje lá no Portal MA10, a partir do horário da tarde. Vai ser assim todas as quartas-feiras. É hora de conferir a agenda dos candidatos a prefeito da capital. Franklin Douglas, pela manhã, faz panfletagem nas filas da Caixa Econômica no João Paulo, junto com candidatas a vereadoras. Grava vídeo para a Telejornal. À tarde, participa de projeto de casa em casa, acompanhado de candidato a vereador no bairro da Aurora. À noite, tem reunião com a assessoria contábil para definição da campanha de vaquinha virtual do PSOL. Eduardo Braide, pela manhã, tem reunião com coordenação da Coligação Pra Frente São Luís. À tarde, grava programas para a TV. À noite, inauguração de comitê de vereadora na Avenida dos Holandeses e encontro com o candidato a vereador no bairro da Alemanha. Geisael Marques, pela manhã, tem caminhada no bairro da Vila Brasil. À tarde, caminhada no bairro das Salinas, do Sacavém. E à noite, participa de lançamento de campanha de uma vereadora no bairro de Salinas, no Sacavém. Duarte Júnior, pela manhã, tem caminhada na Vila Janaína e participa da sessão na Assembleia Legislativa. Às 18 horas, tem reunião no Santa Cruz. E 8 da noite, reunião na Madre Deus. Carlos Madeira, pela manhã, tem reunião com coordenadores de campanha. À tarde, encontro com lideranças comunitárias. E à noite, reunião com lideranças na Cidade Operária. Rubem Júnior, pela manhã, tem panfletagem no terminal de integração da Coab. Caminhada também no bairro Coab Forquilha. E reunião com equipe de campanha. À tarde, tem caminhada na Cidade Operária, na Cidade Olímpica. E lançamento da candidatura de vereador no bairro do Anjo da Guarda. Silvio Antônio, pela manhã, tem reunião com apoiadores. À tarde, entrevista em uma emissora de TV. Hertz Dias, pela manhã, tem reunião de coordenação de campanha. À tarde, reunião com a coordenação do Comitê Quilombo Liberdade. E à noite, participa de encontro de pesquisadores em comunicação e música. Bira do Pindaré, pela manhã, tem visita no Sacavém e participa de sessão do Congresso Nacional. À tarde, participa de live do Centro de Cultura Negra e sobre saúde. À noite, tem reunião. Iglesio Moisés, pela manhã, tem atividade parlamentar. À tarde, entrevista de rádio e à noite, reunião na Cidade Operária. Neto Evangelista, pela manhã, tem visita à Feira da Cidade Operária, sessão plenária na Assembleia. À tarde, reunião com representantes do Sindicato dos Agentes de Trânsito, gravação de material de campanha, reunião com pré-candidato a vereador e famílias da Associação Ecoterapia, no São Cristóvão. E à noite, reunião com pré-candidato a vereador no bairro do Anil. Lembrando que o Bom Dia Maranhão está divulgando a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís, aqueles que mandam material para o Departamento de Jornalismo da TV Difusora. Então, mandando até o horário que já foi acordado com as assessorias, a gente divulga aqui com certeza a agenda dos candidatos. São 7 horas e mais 43 minutos. A gente fala de política agora com o nosso colunista John Coutrin. Olá, John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Qual o primeiro assunto de hoje, John? A gente começa, Adalberto, falando aí sobre a questão de impugnações. Começou, né? Impugnações são questionamentos feitos por outros candidatos, ou até pelo Ministério Público Federal, pela Justiça. A gente começa lá por Paço Lumiar. Paço Lumiar, os dois candidatos a prefeito, os principais dois candidatos a prefeito da cidade, foram aí representados, né? Foram impugnados. Primeiro, a Paula da Pindoba, a Paula Azevedo, atual prefeita da cidade, candidata à reeleição. Ela foi representada, um pedido de impugnação em relação a ela, porque alegam que ela não divulgou, aí a Prefeitura Municipal de Paço Lumiar, não divulgou com transparência a aplicação de recursos, né, do dinheiro ali para o combate ao Covid-19. Além disso, paralelo a isso, também é questionado a questão da declaração de bens. Quando você registra a candidatura, você é obrigado a declarar seus bens. E os adversários alegam aí que a Paula Azevedo não declarou bens, porque na campanha passada ela tinha 350 mil e agora apresentou quase nada de bens,
além do vice da chapa, o Hinaldo, também que não declarou, segundo pedido de impugnação, um veículo. Então, essa é a questão da representação, do questionamento da impugnação da atual prefeita Paula da Pindoba. Por outro lado, o Fred também foi pedido impugnação em relação a ele, né, que é o concorrente da Paula da Pindoba, que é de outro partido, porque ele não teria, Adalberto, se afastado de uma empresa que tem contratos, né, públicos. Mas o Fred alega que ele é apenas sócio, não tem nenhum cargo de direção nessa empresa. Então, por isso, ele disse que não tem sustentação, não tem base aí jurídica. Ele que é advogado, inclusive, bem conhecido, Fred Campos, ele então alega que, sim, a empresa, ele é sócio da empresa, mas não tem nenhum cargo de direção aí, deveria ter se afastado, mas ele alega que não, né, que não dirige a empresa, apenas é sócio. Então, mas foram feitos pedidos de impugnação e vão ser avaliados. Nós temos também, Adalberto, Ribamar também, 2 candidatos lá. Então, Pasto Lumiar, Raposa e Ribamar, os 3? Pois é, todos esses municípios aí, exatamente, todos esses municípios aí, porque geralmente na campanha sempre os adversários ou até o Ministério Público, eles pedem impugnações, não é? E isso é natural das eleições, natural do processo. Alguns, claro, avançam, tem sustentação, tem base, e outros não, né? Não são deferidos. No caso de Ribamar, lá o Eudes Sampaio, o prefeito, né, também foi feito um pedido de impugnação relacionado a ele, porque, segundo os adversários, ele não deveria concorrer novamente, né, porque ele já teria assumido quando foi vice do Gil Coutrin e teria ganhado as eleições, ou seja, 2 mandatos, não poderia ser reeleito. É um caso parecido com o da Raposa, não? Da Raposa Thalita Lacy, que ficou também temerosa em concorrer novamente às eleições, porque ela também assumiu como vice, depois foi eleita e poderia haver um questionamento jurídico em relação a ela. Então, a Thalita recuou, no caso da Raposa, então é muito parecido com o caso do Eudes Sampaio. Então, os advogados, os concorrentes dele entraram alegando isso aí, Adalberto, relacionado ali ao município de Ribamar. Ô, João, o Duarte Júnior foi condenado por distribuir camisetas em ato de campanha, João? O Duarte, houve a Justiça Eleitoral, né, fez essa apuração e observou que o Duarte, no primeiro dia de campanha dele, ele distribuiu brindes, o que é proibido pela lei eleitoral, pela legislação eleitoral, distribuir brindes. Como foi esses brindes? Esses brindes foi distribuição de camisas com o número, né, com o lema de campanha dele, né, nessas camisas, e aí a Justiça Eleitoral entendeu que ele não poderia aí estar distribuindo isso, padronizado, com o lema de campanha dele, né, camisas padronizadas, o que configura, segundo entendeu o magistrado que deu a decisão, configura aí, Adalberto, a distribuição de brindes, que é proibido pela Justiça Eleitoral. Além disso, o Duarte também, uma outra decisão relacionada, ele ter feito aí uma visita à Central de Marcação de Consultas, é um órgão público, e também ele foi representado por isso, né? Mas o deputado e candidato a prefeito de São Luís pelo Republicanos, Duarte Júnior, pode recorrer da decisão, né? Os advogados dele podem entrar e recorrer dessa decisão. Nós esquecemos ainda, Adalberto, em Ribamar, o doutor Julinho, né? Que também, por conta, nós estamos falando durante toda a semana, essa questão que envolve o Tribunal de Contas do Estado, uma decisão do STJ, né, dessa semana que anulou aí uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, e aí a promotoria eleitoral entende, né, a promotoria eleitoral que é a decisão, que passa a valer a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, ela passa a ter, reavivou o termo utilizado, reavivou aí essa condenação do Tribunal de Contas do Estado em relação ao doutor Julinho, aí por conta de que ele dirigiu a maternidade, em 2007 ainda, e aí as contas dele foram rejeitadas, o que torna, segundo o entendimento, ele inelegível. A defesa contesta e alega que não, que ele está elegível e pode concorrer normalmente. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrin, nosso colunista de política. São 7 horas e mais 49 minutos, 7h49, a gente vira a chave, sai da política para falar de esporte.
Vamos falar de Libertadores da América, gente. O Grêmio está nas oitavas de final da Libertadores. O tricolor gaúcho foi beneficiado pelo empate, quem diria, em 0-0 entre Internacional e América de Cali. Mas fez o dever de casa, né, ao vencer a Universidade Católica. Os gols do Grêmio foram marcados por PP e Rodrigues. Com o resultado da rodada, o Grêmio garantiu a classificação, assumiu o primeiro lugar com 10 pontos e a Universidade Católica foi eliminado, portanto, não tem mais chances de passar, de seguir na competição nas oitavas de final. Tá, e, portanto, os gols do Grêmio, vitória importante que aconteceu ontem. Hoje à noite, o SBT transmite a partida entre Flamengo e Independiente del Valle. Confira, então, os confrontos dessas duas equipes. Vamos ver. Flamengo, Independiente del Valle. Na altitude de Quito, o primeiro confronto entre Flamengo e Independiente del Valle foi em fevereiro, pela Recopa. O Mengão saiu atrás no placar e foi em busca da virada. Numa bela jogada de Arrascaeta para Bruno Henrique, o empate veio no segundo tempo. No lance, o atacante precisou sair de ambulância após um choque com o goleiro. Para o seu lugar, entrou Pedro e foi dele a virada. A comemoração durou pouco e apenas 3 minutos depois, de pênalti, um empate. Um 2-2 que levaria mais emoção para o jogo de volta no Maracanã. O Flamengo até levou alguns sustos, mas com a bola no pé foi melhor e venceu bonito. 3 gols, o primeiro com Gabigol. Depois, Gerson. E o terceiro de novo com o meia. A torcida rubro-negra bateu recorde de público no ano, com mais de 64 mil pagantes. No retorno da Libertadores, mais um jogo com o Del Valle. E o resultado é para qualquer torcedor esquecer. 1, 2, 3, 4, 5 gols ao todo. 5-0 para o Del Valle, com o Flamengo irreconhecível em campo. Foi a pior derrota de sua história na Libertadores. Para esquecer esse resultado do Flamengo aí na Libertadores, uma goleada hoje pegava bem, né? A torcida rubro-negra está aguardando aí com expectativa o jogo de hoje. São 7 horas e 52 minutos. Agora a gente vai mostrar um projeto onde os participantes, além de aprender receita, eles têm aí como principal ingrediente, receitas que têm como principal ingrediente, produtos típicos aqui do Maranhão. Além disso, a oportunidade de conhecer mais sobre a história da culinária local. Vamos ver. 2 receitas, licor e compota de jenipapo. Uma verdadeira aula com a ajuda da tecnologia. É assim que tem sido a programação da oficina Sabores da Terra. O projeto ensina o preparo de delícias da culinária maranhense. Em meio à crise, além de valorizar o produto local, uma forma de incentivo à geração de renda. Também queremos capacitar a comunidade para que ela possa usar esses frutos, esses produtos da terra, para gerar trabalho e renda, para dar oportunidade de trabalho a todas as pessoas que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre a culinária maranhense. E nós temos também um interesse de fazer com que se tornem conhecidos frutos, por exemplo, o jenipapo. Hoje nós fizemos o jenipapo. Frutos que são populares, que muitas vezes não são valorizados e que ele tem uma importância muito grande na gastronomia maranhense e que também em outros estados precisam ser conhecidos. Os preparos com jenipapo formaram apenas uma das oficinas. Esse ano, por conta da pandemia da Covid-19, os participantes puderam acompanhar tudo em uma live pela internet. Um recorde de inscrições, mais de 500. Foi muito bom, foi gratificante, foi revigorante. Eu acredito que trabalhos como esse eles devem mesmo serem evidenciados, devem mesmo serem feitos, mostrados para as pessoas perceberem que o que é daqui também é válido, que o que é daqui também dá de fazer coisas maravilhosas, coisas não só como a exemplo do jenipapo, ele não é utilizado somente como receitas, para as receitas, mas também tem propriedades medicinais, tem outras variantes que também podem ser utilizadas e isso é muito válido. A iniciativa é uma das finalistas do Prêmio Rodrigo de Andrade, do IFAM. Concorre com outros 3 projetos na etapa estadual.
A nossa live ela fica gravada e ela entra no turismo.com, no Instagram, e aí ele vai conseguir, se ele não conseguiu assistir, ele pode assistir posteriormente. E aí a gente encontrou essa forma de fazer com que essa parceria da Prefeitura e do Senac, a gente pudesse dar oportunidade para muitas pessoas de conhecer como produzir, né, dos frutos populares, né? Produzir pratos, sabores diferentes e que a gente pode vender e fazer parte do consumo maranhense e do turista que nos visita. Muito legal, de parabéns, né? Olha, a mais tradicional entidade empresarial do estado completou no mês passado 166 anos de existência. Pois é, mas a solenidade magna será realizada hoje com transmissão pela internet por conta do tempo de pandemia. Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós, Eduardo. Pois é, Adalberto, a solenidade magna em comemoração aos 166 anos da Associação Comercial do Maranhão vai contar, inclusive, com a presença do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e do governador do Maranhão, Flávio Dino. Iria acontecer no mês passado, em agosto, só que por conta aí do falecimento do pai do governador, Salvio Dino, ela foi transferida para hoje. Acontece às 20 horas, de forma remota. A gente está, inclusive, aqui em frente à Associação Comercial, mas não vai ser presencialmente, ainda pela situação de pandemia. Traz como tema diálogo com o poder público, uma conexão necessária. O presidente Cristiano Barroso Fernandes, além de celebrar o aniversário da entidade mais tradicional do estado, disse que será uma grande oportunidade de aproximação com a administração municipal e estadual e de articulação institucional com ambos os gestores, já que vai contar com a participação do prefeito Edivaldo Holanda e também do governador Flávio Dino. Lembrando que a programação ela vem acontecendo desde o mês passado, quando aconteceu a data de aniversário oficial da Associação Comercial do Maranhão, com palestras online, toda feita de forma remota por conta da pandemia, e hoje a solenidade magna para quem tiver aí a intenção, quem tiver o interesse em poder acompanhar, vai acontecer pelas redes sociais da Associação Comercial do Maranhão, Facebook, Instagram e também YouTube. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Você ligado no Bom Dia Maranhão? Olha, a gente vai saber agora como é que vai ficar o tempo, hein? Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Imagens são do climaovivo.com. Olha só, céu azul, brilhando, forte sol lá em cima, predomina pouca nebulosidade e sem probabilidade de chuva. A mínima de 26 graus e a máxima de 39 graus hoje em Imperatriz. Bela imagem aí da cidade, da parte do centro da cidade aí em Imperatriz. Essa é a previsão do tempo para hoje em Imperatriz. Aqui na capital de todos os maranhenses, a gente vai ter um dia ainda com céu parcialmente nublado a claro, sem chuva. A gente tem imagens do centro histórico da cidade. A mínima vai ser de 25 graus e a máxima de 32 graus. Olha só, muito vento no centro da cidade, mas a temperatura hoje máxima em 32 graus, até menor aí comparada com outras máximas da semana, não é? Mas esse é o tempo com imagens ao vivo. Você tem aí do centro histórico de São Luís. O sol já está brilhando, mínima de 25, eu repito, máxima de 32 graus em São Luís do Maranhão. Dá tempo da gente ver como é que vai estar o tempo hoje em Açailândia. Em Açailândia hoje com imagens também em tempo real. Açailândia hoje com imagens do climaovivo.com. Município de Açailândia hoje com sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima hoje em Açailândia será de 25 graus e a máxima será de 38 graus. Está aí a imagem, então, mostrando para você que o tempo está nublado em Açailândia nessa manhã de quarta-feira, hein? Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal MA10. Amanhã às 7 estaremos de volta com o Bom Dia Maranhão. Amanhã falando sobre violência contra o idoso no estúdio, recebendo o promotor da Promotoria do Idoso aqui na capital e ainda falando das atividades da Defensoria Pública do Estado também. Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã às 7.